Vamos então para a lição de número 9. É isso mesmo? 9? Tem certeza? Então tá. E eu começo a fazer algumas perguntas. Na verdade, eu teria feito uma lição diferente. Uma lição de escola dominical você pode fazer usando os tópicos. Lembrando que essa revista é uma revista reeditada antes da mudança do currículo. Implica que ela tem mais ou menos 20 mil, 22 mil caracteres por lição. E a lição atual constitui-se de 11.460 caracteres. Consequentemente, você tem 2 lições dentro de uma lição. Se o professor for uma pessoa safa, ele vai perceber que ele tem muito conteúdo para 50 minutos. Então, ele não deve, no púlpito, perder com coisas que, de repente, não vão agregar. Não adianta apresentar no púlpito um mapa e não aplicar o mapa. A Bereana é uma aula de 1h30, então nós podemos usar recursos que possam aguçar os professores que vão ter ideias e ministrar a sua aula. Então, o primeiro ponto que você vai analisar é uma lição grande. Todas elas têm mais de 20 mil caracteres. Você sabe, toda revista de EBD tem uma estrutura. Texto áureo, texto básico, objetivos, orientações pedagógicas, os tópicos em si e, consequentemente, as perguntas finais, geralmente 1 ou 2, dependendo do tamanho da revista ou da editora. Então, ela tem uma estrutura básica que é seguida. Consequentemente, eu fiz a lição, mesmo que apareça os tópicos por causa do aluno, quero lembrar que você não deve fazer uma aula para você, você faz algo para o aluno. Como diz minha esposa, lembre-se que você não está falando na universidade. Lembre-se que você não está no seminário teológico. Então, você tem que ser, pode ser profundo, desde que você pegue aquilo que é profundo e traga para a superfície. Ao contrário, você não deve fazer isso. Então, eu fiz a aula a partir dos objetivos. Eu transformei os objetivos em perguntas e, respondendo às perguntas, consequentemente, eu chego ao objetivo da lição. No entanto, essa lição tem 4 tópicos. Então, eu fiz 4 perguntas. Tudo bem? Então, seria mais ou menos essa a ideia do livro de Abacuque. O livro de Abacuque é composto por 2 oráculos, ou seja, 2 revelações que Deus vai mandar que Abacuque escreva. Escreve a visão, porque vai acontecer. Escreve de tal forma que quem passar correndo possa observar o que está escrito. E ele fecha com um hino. Então, no capítulo 13, ele é um hino em forma de oração, mas não deixa de ser. Então, a estrutura do livro pode me ensinar o objetivo do livro. O autor, quando escreve um livro, principalmente os autores bíblicos, isso você vai aprender em semiótica da linguagem ou semiótica da narrativa, se um dia você estudar sobre essa questão, como é que a narrativa é estruturada para trazer a partir dessa narrativa toda uma ideia desenrolada num texto. Exemplo, você já reparou que a narrativa de Golias só fala que ele é grande? Começa da cabeça, vai aos pés, para no escudo e lança. Mas a narrativa, quando trata Davi, fala da aparência física dele. Então o narrador se prende a falar da estrutura das armas que ele tinha, implicando nas armas que ele tinha um caráter bélico. Davi traz a sua estrutura gentil aparência. Davi era um homem de aspecto que demonstrava uma aparência daquele que tinha Deus. Por isso que ele enfatiza a aparência de Davi e fecha da mesma forma, Davi pegando pedras com a mão. Então, a narrativa trabalha, o foco é a mão. A mão, no texto bíblico, é a ação. Só que aí ele amaldiçoa pelos deuses e Davi diz que Deus vai dar na mão dele e fica naquele diálogo. Davi mantém uma distância de segurança e depois corre até o inimigo após ter lançado a pedra da funda. Então, existe toda uma estrutura de narrativa. Outras estruturas nós podemos chamar de etiológica. Então, uma estrutura que fala de origem de alguma coisa. Em Gênesis 12, Abraão para em Betel. Mas o nome de Betel só é mudado no 28, quando Jacó vai para o norte. Isso implica que o escriba que vai redigir a continuidade daquele pergaminho vai fazer uma demonstração etiológica. Ou seja, há uma preocupação nesse texto de falar que o nome da cidade não era esse, era outro. Em Abraão já não. Já se entende que o nome é o último nome dado, que é o nome dado depois. Então, tem essas questões dentro da narrativa que demonstram uma preocupação.
De igual maneira, então, a estrutura de Abacuque pode nos ensinar algumas coisas interessantes. Então, qual é a estrutura do livro? Após ter lido o livro, eu percebi que o livro ele é composto de perguntas e respostas, mas ele tem um foco. Apesar de o escritor, pastor Walter Brunelli, ter colocado o título O Profeta da Torre de Vigia, que implica a oração, pelo fato dele orar, que seria o cântico em forma de oração, o livro ele é construído de forma concêntrica para apenas um objetivo, que é a parte X que você percebe. Pergunta, porque Deus tolera a injustiça, capítulo 1, versículo 2 a 4. Resposta: Deus julgará Judá pelos caldeus, Abacuque 1, 5 a 11. Reclamação de Abacuque, porque Deus vai usar um povo idólatra e soberbo para punir Israel, ou melhor, Judá, que está no 1, 2 a 1, que a gente chama de seção. Lembrando que um livro é composto de capítulos ou seções. O assunto, ele às vezes não está dentro do mesmo capítulo, ele compreende mais de um capítulo, então isso se chama de seção. Então você tem versículo, palavras, versículos, passagem, que é um conjunto de versículos, capítulo, seções e livro. É a estrutura que você divide para mais ou para menos um livro. Então ali você pode observar, de 1 a 12, a 2, 1 é uma seção, porque compreende o mesmo assunto. A mudança de assunto a partir do versículo 2. A resposta de Deus acontecerá no tempo marcado, mas o justo viverá pela fé. Essa é a ideia de Abacuque, que é falar da fé. Depois você tem um lamento sobre a Babilônia, os 5 ais, 5 lamentos sobre a Babilônia. E depois, na parte belinha, a vinda de Deus Todo-Poderoso, você tem uma teofania. A teofania de Deus em Abacuque é a mesma do Sinai. Então, a demonstração de poder no Sinai para Israel é a demonstração de Deus para julgar a Babilônia depois do que acontecer. E a perspectiva de mudança a partir da teofania. Quando Deus se revela ao homem, a sua perspectiva tem que mudar. E qual é a sua perspectiva acerca de Deus? A fé de Abacuque torna-se inabalável. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na videira, que produza oliveira minta, que as ovelhas, tudo seja roubado e tudo seja destruído, eu ainda louvarei e exultarei no Deus da minha salvação. Ele não pode falar de fé se ele não experimentar uma perspectiva de fé, apesar de ver as coisas com um olhar de caos, que vai acontecer, que é a destruição de Judá, mas mesmo assim, se você tem a fé, Abacuque vai nos ensinar o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5, 7. Vivemos por fé e não por vista. Então, Abacuque é um dos profetas que trabalha a questão da fé desde o Antigo Testamento. Tudo bem? Até então, essa parte aí de estrutura literária do livro. Um dia, quem sabe, a gente trabalha só semiótica da narrativa. Macete, professor. Antigo Testamento, verbo. Apesar dessa frase ser uma frase nominativa, ela começa com um sujeito ou justo. Geralmente no hebraico todas as frases começam por verbo. Então, macete do Antigo Testamento, se você não descobrir qual a frase, veja o verbo. Macete do Novo Testamento, a partir da primeira preposição, a partir de qualquer coisa que está no primeiro texto, assim, porém, contudo, uma conjunção, a primeira palavra que aparece no texto torna-se a palavra importante para eles. Então, pente do grego é assim. A primeira palavra importante vem logo a seguir da conjunção. No Antigo Testamento, verbo. Mente do judeu é uma mente prática. Salmo 42, 2. Ela tem sede de Deus. Ter sede de água corresponde a ter sede de Deus. Então, a mente do judeu é prática. Pense sempre dessa forma que você vai conseguir entender melhor o texto, tá bom? Vamos continuar, então, nessa parte deste contentamento do profeta. Por que, então, Abacuque está descontente? O que me leva a pensar que um profeta, possivelmente levita, já que ele fecha com um salmo, ele está triste. Primeiro que ele vai fazer logo aquela pergunta básica no texto. Até quando? Interessante que essa expressão até quando em Abacuque é uma expressão mais rara. Existe mais de uma maneira no hebraico de falar até quando. E essa forma vai aparecer também no Salmo 13. A de Aná, que diz assim, até quando, porque eu não estou mais suportando essa situação. Até quando, Senhor, você vai permitir isso? Porque eu já não aguento mais o que está acontecendo. Então, é uma forma muito intensiva. Isso implica que Abacuque está em desespero. Ele está entrando em parafuso. O mundo de Abacuque está acabando. Abacuque são mais ou menos 2 anos antes de 605, 607. É a primeira invasão de Nabucodonosor.
Lembrando que a Síria já está caindo. Egito vai tentar socorrer a Síria, que Josias vai entrar no meio da batalha e vai morrer no Vale de Josafá, que Judá torna-se tributário do Egito, que aí Nabucodonosor vence o Egito e aí toma a terra de Judá para si. E aí ele vai levar os cativos da realeza, que tinham algum tipo de inteligência, e aí vai Daniel para a corte babilônica. Na primeira invasão na terra de Judá, e seria algo terrível ao ponto de destruir, porque ele já antecipa, a gente chama isso de prolepse. O que é prolepse? É uma antecipação de um fato no texto bíblico. Ele antecipa o que vai acontecer, que é, na verdade, a destruição do templo em 587, ou 86. Na verdade, as questões de datas são complicadas. Então, a destruição do templo, ele está vendo a destruição de toda uma estrutura de uma nação a partir da terceira invasão. São 3, a primeira vai Daniel, 10 anos depois vai Ezequiel, e depois, por fim, Gedalias é colocado como Gedalias, parente de Safã. Interessante, pesquisa de Safã, que Safã é o que era o escriba, e você vai ver que em Ezequiel, na adoração do templo, que você tem as pinturas no templo da idolatria, quem está lá um descendente de Safã. Então é uma família muito importante que vai ficar como governador, que é o Gedalias, que vai ser morto pelos judeus, sendo Jeremias obrigado a ir para o Egito, e Nabucodonosor vem atrás deles e destruindo nesse período aí entre... que a Babilônia para Israel são 4, 5 meses de viagem. Então, um exército, uma tropa vindo da Babilônia para destruir os judeus no Egito, daria mais ou menos um pouco mais que isso, 6 meses. É nesse inteirinho que Jeremias vai escrever o livro de Lamentações. Tudo bem? E aí, qual é a pergunta que ele vai dizer? Até quando, Senhor? Abacuque 1:2. Escutarás, gritarei, violência, e não salvarás. Então, o mundo de Abacuque está entrando em caos. Até quando a luta, até quando a adversidade, até quando o problema, até quando essas coisas acontecem? A pergunta até quando? Deus não responde a ele do jeito que ele queria. Muitas vezes Deus também não nos responde do jeito que nós queremos a resposta. Muitas das vezes perguntamos a Deus e simplesmente Deus não nos dá uma resposta. Mas por que, pastor, Deus não quer me responder? 2 coisas quando está acontecendo, quando você ora a Deus e não encontra uma resposta. Ou você pode tomar a atitude que for, porque Deus está deixando no seu livre-arbítrio, ou porque não há tempo ainda de tomar uma atitude. Mas, então, como eu entendo isso? Outra palavra, que chama-se discernimento espiritual. O discernimento espiritual vai me conduzir a entender o mundo de Deus. Que Deus nos dê discernimento espiritual. Então, o profeta pergunta, até quando, Senhor? Até quando haverá salvação para mim? Só que ele pergunta até quando, mas ele mesmo vai dar a resposta. Mas a resposta vai estar a partir de um encontro com Deus na teofania, no capítulo 3. Que ele vai dizer, lá no 3:18. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele pergunta, até quando, Senhor, haverá salvação? E ele mesmo responde, eu vou me alegrar em Deus, porque Ele é o Deus da minha salvação. O que acontece com Abacuque, muitas vezes acontece conosco. Nós não entendemos os caminhos de Deus e como Deus trabalha para um diferencial. O fato de Deus usar os caldeus para punir Judá não implica no questionamento do profeta e porque ele estaria triste porque Deus estaria fazendo isso. Na verdade, quando Deus se revela, o plano de Deus sai do geral, Adão, para uma família, Noé, para voltar para outra família, Abraão, para que dessa família não fosse apenas uma salvação familiar, mas fosse uma salvação para uma nação, Israel. E aí você tem que entender o que significa eleição. Eleição não tem nada a ver com predestinação, são coisas completamente diferentes. Entendeu? A predestinação para os calvinistas é um decreto. Antes de Deus fazer qualquer coisa, Deus decretou que ia fazer o homem, que o homem ia pecar, ou seja, os calvinistas atribuem a Deus o pecado indiretamente, isso seria uma afronta à santidade de Deus, já que Deus não peca. Então, a doutrina da predestinação calvinista é uma falácia teológica, porque atribui a Deus pecado. E Deus atribui quem seria salvo ou não, porque Deus não é obrigado a salvar ninguém, decidiu salvar alguém de antemão e mandar um resto para o inferno. E a eleição não, a eleição você vai encontrar essa palavra em 2 João, diz que não serve para nada, né? Mas serve para muito, porque está na Bíblia. 2 João é uma carta pequenininha, que ele começa assim, senhora eleita, e a tua irmã, a eleita, também te manda saudações. Então, ambas as igrejas, quem João escrevia como senhora eleita,
quanto aonde ele estava, a senhora eleita mandavam saudações uns para os outros. Então, a eleição ela é condicional. Deus olha no tempo e espaço, vê a sua resposta de fé e diz, então é eleito. Por que a eleição? Para que o homem fosse em conformidade com a imagem de Cristo. E aí torna-se cristocêntrica, porque em Cristo Deus restaura todas as coisas que o pecado destruiu, principalmente a questão da própria humanidade, e, consequentemente, você tem essa questão não apenas isolada, como os calvinistas, mas algo corporativo. Então, quando você escuta aquela frase aí que foi famosa aí nesse período de pandemia, você é a igreja. É mentira. Nós somos a igreja. Falar que você é a igreja para você não ir ao culto, isso é a maior mentira que tem. Você é membro do corpo. Toda vez que aparece a palavra igreja ou algo similar, está no plural e não no singular. Então, vamos parar com essa falácia, que alguns, para não abrir a igreja, né, infelizmente, diz que você é a igreja, para não abrir a igreja. Então, a igreja, eclésia, é o resultado de um ajuntamento. Só pode ser igreja quando está junto. Ao contrário, é membro do corpo. Lembra da prolepse, sim ou não? Lembra da palavra prolepse? É um adiantamento de um fato. O pastor Silas pregou em Mateus 20 em diante, 18 em diante, correto? Sim ou não? Uma Santa Ceia, alguém lembra? Sobre discipulado, alguém lembra? Não? Então com a memória é ruim, vamos lá. O pastor Silas pregou na Santa Ceia, não sei se foi na terça ou domingo, na passagem de Mateus 28, 18, que é a passagem de Jesus ressuscitado, é me dado todo o poder no céu e na terra, e a todo mundo pregar o evangelho. E o final do versículo, lá no 20, vai dizer assim, estou convosco, até, existe prolepse nesse texto? Sim. Se você for em Mateus 18, houver 2 ou 3 reunidos, eu estou. Se você for no 17, quanto tempo estarei convosco e sofrereis? Se você for no 1:23, eis que seu nome será Emanuel, que é Deus. Chama-se prolepse, uma estrutura de narrativa. Deu para entender o que significa isso? O que vai acontecer com Abacuque é uma prolepse. A pergunta vem de forma negativa, ele não tem a resposta, mas como o texto é construído, você vai perceber que a resposta encontra-se nele mesmo, lá no 3:18, que é, eu exultarei no Deus da minha salvação. O descontentamento do profeta é por causa das visões que ele vê, da seção do 1 ao 2:20. Deixa eu retornar aqui, que aqui você vai ter o aspecto da seção. Então, a seção, no caso dos caldeus, vai até o 2:20. Ali eu botei sobre a questão da idolatria, porque eu foquei o que a gente vai chamar de palavra termo teológico. O que seria um termo teológico? Todo livro traz um tema, correto? Abacuque, qual o tema teológico dele? Vai aparecer nas palavras-chave que ele desenvolve. Tá? A estrutura de narrativa. Você tem uma palavra-chave, ele vai desenvolver. E qual é a palavra-chave de Abacuque? O justo viverá pela fé. Tudo bem até então? Então o profeta ele começa a ter visões que demonstram a justiça de Deus. Mas por que Deus usa um povo pior que Judá para punir Judá? Porque Judá, ao invés de tornar-se bênção no mundo, tornou-se maldição. Porque Judá acomodou-se com o mundo, tornou-se idólatra e tão pecador quanto os outros. Se você ler lá no capítulo, eu não sei se botei na minha aula de domingo aqui, botei Jeremias 34, de 8 a 14, eles tinham escravos. Jeremias profetiza, punição, eles libertam os escravos. Como Deus não pune, eles escravizam novamente aqueles que já haviam libertado. Aí Deus fala, poxa, vocês foram escravos no Egito, eu libertei vocês estão agindo com eles conforme eram com os egípcios, é assim mesmo? Então vou punir vocês. Então Judá tornou-se igual aos outros povos. Idólatra, escravidão, injustiça, corrupção em todas as instâncias. Aí Deus vai usar algo pior para puni-los, para mostrar que Deus continuava soberano sobre a nação. Você é livre, sim ou não? Ih, meu Deus. Duas coisas que Deus não pode fazer. Mentir, pecar, no caso, e tomar decisões por mim ou por você. Só que quando você coloca na vontade de Deus como um servo de Deus, você pega a sua vontade livre
submete à vontade dele, porque a dele é perfeita, santa e agradável. Então, quando você se submete à vontade de Deus, você é responsável pelos seus atos ou não, até pela sua negligência. No caso de Judá, ao invés de ser luz para as nações, tornou-se trevas, tornou-se um escárnio. Aí Deus vai usar um povo pior. Só que aí Deus vai usar o soberbo. Engraçado isso? Deus vai usar o soberbo. Por isso você vai entender depois, quando nós trabalharmos o 2:4, que é o justo vive da fé. Então, por que Deus usa um povo pior que Judá para puni-lo? Porque Judá torna-se um mau representante de Deus. Corrupção, idolatria, escravidão. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo. Quando você se conforma com o mundo, você torna-se igual a ele. Então essa é a grande questão. Tornar-se igual ao mundo é adotar o espírito do anticristo, que reina no mundo. É a grande questão. Qual espírito conforma você? Essa é a grande questão de Abacuque para o povo de Judá. Judá se conforma com o mundo e adota as mesmas práticas. Qual a verdade prática que eu aprendo disso? Não faça amanhã aquilo que você mesmo condena hoje. Então, condeno hoje, mas amanhã eu estou praticando. Então você não deve fazer isso. Escravizaram seus irmãos, fizeram tudo o que era. Consequentemente, a pergunta de Abacuque continua no ar. Até quando? Mas até quando Judá não ia se arrepender dos seus pecados? Essa acho que deveria ser a pergunta de Abacuque. Mas aí Abacuque começa a interceder. Ah, Senhor, que isso? O povo é ruim, eles são soberbos, eles são idólatras também, Senhor. Então acho que o capítulo 1 de Abacuque traz essa ideia. Aí nós vamos para o segundo tópico, que diz assim sobre o juízo de Deus. Então o juízo de Deus sobre os maus. E aí? Por que Deus usou os caldeus, soberbos, pessoas ruins, para trazer o caos em Judá? A Babilônia sempre será uma questão teológica. O fato da Babilônia aparecer, porque representa todos os inimigos de Deus. Então, algumas nações como Egito, não são, a gente fala de palavras teológicas, mas são temas teológicos que aparecem. Então, a gente vai entender como temas teológicos. Ideias teológicas vão se desenvolvendo dentro dos livros. Então, a Babilônia sempre vai ser uma questão teológica. E não é à toa que a Babilônia vai aparecer no livro do Apocalipse. Então, da seção do 12:1 ao 16:21, salvo engano, é a questão da tríade do inferno. O dragão, no 12, o falso profeta e o anticristo. E aí o julgamento da Babilônia também. Então, ou seja, quando Abacuque trabalha essa questão teológica da Babilônia, fala da opressão e na teofania, no capítulo 3, quando Deus aparece, na sua frente vem fogo, vem praga, raio, relâmpago, trovão, demonstra o poder de Deus. Então, uma das grandes questões de Abacuque aqui é escatológica. A gente não deve estar preocupado com isso, que a igreja não passa pela tribulação. Porque a escatologia para o mundo é juízo, mas para a igreja é o quê? Salvação. Então, que ele vai fechar com a ideia, o Deus da minha salvação. Então, igualmente, a Babilônia deveria ser punida. Então, Deus vai usar a Babilônia, que na sua representação, como Nabucodonosor, ele diz, nessa grande Babilônia que eu fiz, né, que eu construí, e aí ele vai ser atacado de licantropia e vai ficar comendo capim, igual bicho. Licantropia é um tipo de doença que ele é atacado, ele fica maluco. Então, acho que a solução encontrada pelo profeta, nessa observação de um povo pior do que o próprio povo de Judá, é que o caos estaria instalado em Judá. Mas, como Deus sempre transforma caos em bênção, o que pode mudar o caos chama-se fé. Então, a gente vai passar agora para o outro texto, para que a gente possa observar essas questões da fé. O que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Ah, não está original, não? Ah, porque sua Bíblia é original em português. Fique tranquilo quanto a isso. Detesto esse negócio de texto original, não sei porquê, gente. Não sei qual original que as pessoas estão tendo acesso aí, qual o codex. Então, o texto maçorético é o texto onde nós encontramos os escritos judaicos. O texto maçorético, o Antigo Testamento, o texto grego, o Novo Testamento. Certo isso? Então, texto hebraico, texto maçorético. Original não precisa, porque a sua Bíblia é original. Só lembrando que, mais ou menos em 300, nas sinagogas do mundo todo, antigo, era se lido em aramaico, porque ninguém mais falava hebraico,
falava aramaico, esse hebraico está originado no aramaico. A pessoa que lia o Razan tinha que traduzir para o grego e parafrasear o que era lido. As pessoas, poxa, mas eu não entendo o aramaico mais, eu só falo o grego. Aí eles pediram, poxa, traduz para o grego logo, e aí vai surgir a Septuaginta. Consequentemente, os rabinos ficaram doidos. Não, o mundo se cobriu de trevas, porque agora o texto foi traduzido. As pessoas começam a confundir, achar que a inspiração está só no texto hebraico. A inspiração está em qualquer texto. Inclusive, o pessoal da Septuaginta ficou feliz quando teve a Bíblia em grego, podia ler a Bíblia em grego. Então, se você tem em português e não lê, tem que tomar vergonha e ler a Bíblia em português, porque foi um trabalho de anos até que ela tivesse acesso na sua língua. Então, o que eu fiz aqui? Fiz uma equivalência formal. O que é isso? É uma tradução literalizada. Eu literalizei o que está escrito. Simplesmente eu decidi fazer. Nossa, a tradução está ruim, não, porque eu quero mostrar alguma coisa a partir dessa ideia. Tudo bem? Eis que, possivelmente um zeugma, porque no versículo posterior, no 5, fala homem soberbo, então, consequentemente, como ele vai repetir alguma coisa normal, omitir em parte do versículo, já que ele vai repetir a mesma ideia posteriormente. Eis que o homem que se incha, porque o verbo está numa ação passiva intensiva, ou seja, um verbo que você não tem como traduzir, porque a gente não tem verbo passivo intensivo em português, só no hebraico. Então, ou você vai usar um advérbio, ou você vai procurar outra palavra que dê essa ideia. Então, a nossa Bíblia traduziu como soberbo, ou se incha, se infla, porque você não tem como traduzir, não existe, gente, pelo amor de Deus. E, consequentemente, você tem que adequar o texto. Não é correta a alma dele nele, porém, o justo, pela fé dele, viverá. Então, fui o mais literal possível. A gente chama de equivalência formal. Três formas de traduzir: equivalência formal, equivalência dinâmica e equivalência ideal. A NVI, equivalência dinâmica. A Homer, equivalência ideal. Pega as duas formas de tradução. A João Ferreira de Almeida, King James, são a mesma forma de traduzir. King James e João Ferreira de Almeida, só para tirar um mito disso, é equivalência formal. A diferença de King James e João Ferreira de Almeida foi sozinho, em Jacarta. E a King James foi 180 pessoas. É a grande diferença. Tem uma comissão de tradução e outra você tem uma pessoa só traduzindo. Então, só essas seriam as diferenças. E o acesso que cada um tem ao texto. Tudo bem? E a King James, no inglês, usa muita preposição. Mas ninguém fala, os homens estão sobre a terra. On the north. Ninguém fala sobre a terra em português, gente. Então, não tem lógica. Essa é a pequena diferença. On the earth. The man on the earth. Homem sobre a terra. Os homens sobre a terra. On the table. Então, não teria lógica. Para a gente, não tem lógica o excesso de tradução de preposição. O inglês tem. Então, essa é a única diferença entre King James em inglês, não sei português, eu não tenho King James em português, e a João Ferreira de Almeida. Então, o Almeidão fez um excelente trabalho. Então, graças a Deus pela vida de João Ferreira de Almeida. Porém, o justo, só para desmistificar, porque, sabe, ficam uns mitos aí, achando que só o original, não é bem isso não. Toda a Bíblia é original, contando que você possa ler. Ela foi traduzida porque houve uma comissão, houve um trabalho, houve a revisão da tradução, existe todo um trabalho por causa disso. Então, porém, o justo viverá da fé, sentido de somar soberbo, o verbo está no plural, ação intensiva passiva. Aí eu fiquei parando para pensar no versículo, como eu tenho o costume de parar para ficar olhando o versículo, né? Eu fico assim, às vezes, meia hora olhando só o versículo, apreciando a beleza do texto bíblico, para ver se Deus tira alguma coisa. Porque eu olho o texto, e aí Deus faz com que as coisas apareçam no texto. Depende. Como costuma dizer, você não olhou para sua esposa ou para o seu namorado, a beleza dele, tudo bem que de repente a pessoa estava com terçol, e aí depois que viu, já era você. Né, Sepúlveda? Foi coisa assim. Ação passiva intensiva. Se você quiser, depois me passa no privado, que eu te passo todas as estruturas de verbo. Então ele se incha, ou seja, alguém é inchado. Alguém torna-se soberbo. Mas então por que ele se torna inchado ou soberbo? Porque ele ia vencer todo o império do mundo, ia tornar-se senhor do mundo. Então, eu faço tudo. É a grande Babilônia que eu construí. Por isso que a alma dele é soberba, é inchada. E não é reta, porque Deus não se agrada da soberba. Mas Deus deixou a Babilônia tornar-se soberba para depois abatê-la. Deus permite que pessoas tornem-se soberbas para depois abatê-las.
Vou nem responder essa pergunta. Vamos lá. E aí eu comecei a pensar, é um versículo importante? Sim ou não? É tão importante que aparece na Bíblia mais vezes. Aí eu fiz esse quadro com todos os versículos que aparecem a mesma passagem. Coloquei Abacuque 2:4 na Almeida corrigida e as demais citações na NVI, só para você ficar acostumado com outras versões. Vamos reler aqui. A sua alma está orgulhosa. Lembra? Inchado, soberbo, orgulhoso. Foi opção. Não é reta nele, correto, reto. Mas o justo, no caso eu fui mais literalizado, porque pela sua fé viverá, pela fé viverá. Ele fecha mais ou menos igual. Tem uma ênfase bem interessante aí. Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo pela sua fé viverá. Veja como é que ficou o versículo, preste atenção. O justo viverá pela fé. Mudou? Mudou alguma coisa. Sua fé, saiu o pronome, mas a ideia permanece? Permanece. Gálatas 3:11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Mudou? Em relação a Abacuque? Só a estrutura. Mas em relação a Romanos? Permanece. Hebreus 10:38. Lembrando que a seção, lembra que eu falei? Um livro é dividido por... Tem seções. Então você tem versículo, parte menor. Palavras. Versículos, passagem ou perícope. Capítulo, seções. Mais de um capítulo. O assunto termina. Tudo bem? E aí você tem as seções que fecha o livro. Aí é livro. Então a seção da fé em Hebreus é 10:38 ao 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então a seção fecha no 12:2. Tudo bem? Então no 10:38 ele começa a falar da fé. E aí ele vai dizer, mas o meu justo viverá, e se ele retroceder, não me agradarei dele. Mudou? Aí você pergunta, pastor Eliseu, de repente você não consegue ver, mas dá para perceber que tem palavras em negrito aí? Esse é o segredo do texto. A ênfase de Abacuque é fé. Vou marcar aqui para quem está na internet. A ênfase de Abacuque é fé. A ênfase de Romanos, o evangelho da justificação é ser justificado. Então a ênfase é ser justo. Gálatas, a ênfase é viver. Se andamos no Espírito, vivamos no Espírito. Eu só produzo fruto, eu só consigo viver por fé se eu viver. A ênfase é o verbo. Obrigado, pastor. Isso aí foi para minha aula de domingo. Bem pastoral. E Hebreus, a ênfase é pela fé, lá no 11. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Gente, o texto te dá tudo que você precisa. Você não precisa forçar o texto. A Bíblia tem tudo que você precisa, gente. É só você saber o que cada um quer expressar com o mesmo versículo. Mesmo texto, sendo usado de maneiras diferentes, que no final resultam numa coisa só. Pode falar. Existe, na verdade, é interessante que essa palavra fé não existe. Eu vou trabalhar ela daqui a pouco agora. Maravilha. Que é um exercício que eu fazia. Entendeu? Vou trabalhar isso agora, eu não sei se eu botei aqui, senão vou ter que retornar o slide, não vou ter que retornar. E a palavra fé é essa daqui, ó. Emunato. Aqui está emunato. Que vem de emuná. Então, fé é emuná. Só que aí eu faço o exercício assim. Lembrando, o hebraico, português são 200 mil vocábulos, 200 mil palavras. O hebraico deve ter 6 mil, 7 mil no máximo. Então, na falácia teológica, eu achar que um versículo, aquela mesma palavra, tem que ser traduzido igual. Não pode, eu tenho que traduzir no contexto. Só que emuná, segundo Kleines, David A.J. Kleines, Dictionary of Classical Hebrew, Dicionário de Hebraico Clássico, volume 1, que saiu em 1993, que não existe em português até hoje. Não,
Gente, é um dicionário fantástico, são 8 volumes. Aonde aparece essa palavra, o cara te dá. É no texto, pessoal, rapidinho, é no texto de Qumran, do Mar Morto, te dá quantas vezes aparece e aonde aparece. É em Talmud, ele te dá. Então, um dicionário, assim, fenomenal. Mas, infelizmente, eu acredito que nunca seja traduzido, porque esse volume é de 93, até hoje nunca foi traduzido. Foi pela Sheffield. Foi a universidade, Sheffield University Press, nunca foi. Então, o emuná pode ter algumas traduções. Emuná, fé, fidelidade, instabilidade, confiança. E aí vai, gente. Aí o que eu faço? Pego o versículo, porque o justo viverá pela sua confiança em Deus. Porque o justo viverá pela estabilidade que encontra em Deus. Porque o justo viverá pela fidelidade que tem. Pelo justo viverá pela... Aí vou pegando o mesmo versículo e vou mudando a palavra. E a perspectiva que você tem no versículo, ela também vai mudando conforme você muda a palavra. Então, aí fica a grande questão. Abacuque 2,9 vai dizer, ai daquele que ajunta na sua casa bens mal adquiridos. E no 2,5 ele vai dizer, sobre a questão do soberbo, o homem soberbo, que são os caldeus. Então, a resposta de Abacuque só pode estar no 3, 17 e 19. Então, a resposta de viver pela fé só pode estar no Abacuque 3, 17 e 19. No 16 ele vai dizer, ainda que nada aconteça, que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que tudo seja destruído, que tudo seja caos, eu me alegrarei, eu me exultarei, eu sei o Deus que eu sirvo, é o Deus da minha salvação. A resposta só pode estar no próprio hino de adoração que ele faz. Pode falar, pastor. Então, a resposta é, tenha fé. A fé, o justo viverá pela fé. O justo pela fidelidade viverá. Lembrando, fé está na onde? Aqui. Fidelidade está aqui. Fé sem fidelidade é falácia. Tiago vai dizer lá no 2, 17, 4, eu repeti várias vezes. A fé sem obras é morta. Se você diz que tem fé e não tem fidelidade no que você age, é mentira. Você só pode ter fé aqui, quando você age com fidelidade. Segunda retrasada, eu preguei lá na Marco Aurélio, da palavra. Eu preguei em segundo Reis 20, sobre Ezequias. Por que Deus mudou a vida de Ezequias? Ele disse que orou, ele via a tua oração, ouvia a tua oração. A questão de Ezequias, quando o profeta chega para ele assim, você vai morrer, e sai. Ezequias vira para ele e diz assim, se eu fui fiel, aí Deus diz, ele foi fiel, então volta lá e diz que eu vou acrescentar. Só que aí a sua fidelidade muda a sua sentença de morte, a sua fidelidade vai mudar porque ele vai livrar da Síria, que estava invadindo, é um período anterior, e ainda vai fazer assim, olha, eu vou tirar onda contigo, vai lá. Volta, você quer que adiante ou volte? Não, eu quero que volte. Adiantar o relógio do sol é mole. 10 degraus, 40 minutos é mole. O otário foi ele. Se 3 dias ele ia voltar para a casa do Senhor para adorar, não se adianta logo 2 dias, logo 3 dias, que eu quero ficar logo curado, porque ele ia curar depois de 3 dias. Mas cada um reage de uma forma diferente. O que mudou a sorte de Ezequias não foi as lágrimas dele, foi a fidelidade dele. Porque ele andou segundo o caminho de Davi, seu pai. O que muda a sua vida é a sua emuná, fé, fidelidade, confiança, estabilidade. Fora disso, é balela e blá, blá, blá. Fala, irmão. Deixa eu... Só um minutinho, Kiri, por favor. Eu não estou Peraí, meu amor, por favor. Quer que eu repita? Fala. Na verdade, vamos sistematizar isso, que o pessoal da transmissão está falando sobre isso, que a gente está perguntando, né, e não é verdade. A mesma coisa, professor, foi o que aconteceu com o Jó também, né? Ele... Jó tem outro problema teológico, porque sem o capítulo 1 e 2 a gente não entende. Entendeu? Então, Jó é outra questão. A doença de Ezequias, se você for em 2 Crônicas 36, ele fica soberbo, Deus permite que ele fique doente, com a úlcera. Jó foi provação no mundo espiritual. Como em Números 14, Miriam fica leprosa, mas porque ela peca contra a autoridade espiritual. Mas o cego de nascença, em João 9, é para a glória de Deus. Então, como as coisas acontecem, depende da minha perspectiva do mundo espiritual. Se eu peco contra a autoridade, eu posso ficar doente. Se eu ficar soberbo, eu posso ficar doente como Ezequias. A questão é que ele ficou soberbo. Vai em 2 Crônicas 36, você vai ver. Seu coração se elevou. Aí se lascou. Não é Ezequias, ele é Uzias. Não, Ezequias. O rei Ezequias também fica soberbo. Também fica. Só lá em 2 Crônicas também fica. Vai mostrar tudo. Que depois ele vai mostrar. Mas antes disso, ele já fica soberbo, aí fica doente. Depois que ele é curado, que ele mostra
Ele mostra, essa é a sequência. O senhor falou aí entre fé e fidelidade, falou... ela não está na mesma raiz etimológica? Tem alguma diferença? Tem uma... Tem. A questão em português confiar. tem. Mas tem. se o senhor fala que eu tenho fé, automaticamente está dizendo que eu for fiel. Nem sempre. Porque a fé sem obras é morta. A fé no sentido não de crer. A fé é de ação. Porque a fé, eu creio, mas não ajo. Então não é fé. A fé viva, ela é poicedida, não sei se essa palavra existe, poiceder, vim depois, de uma ação. Não estou falando de pôr em prática. Vamos supor. Falando da questão assim, eu creio em Jesus. Eu tenho que ter a ação, o arrependimento. Então, toda a fé tem que ser seguida de alguma coisa. Pode falar. Não é isso. Eu estou falando o seguinte, quando o senhor fala em fé, fé está ligada na mesma raiz etimológica de fidelidade. Vem de confiar, de ter fé, confiar, depositar. Sim, latim, sim. Então, eu não estou conseguindo entender a diferença que o senhor fala entre fé e fidelidade, pondo a fé em prática, para fazer obras. É isso que eu não estou entendendo. Sim, no caso, como a palavra emuná pode ser inúmeras coisas, eu estou fazendo um paralelo entre fé, no sentido de crença, e a fidelidade no sentido dessa fé sendo prática, agindo por meio daquilo que você creu. É como diz o salmista, Salmo 116. 116? Cri, por isso falei. Eu criei na mente e depois eu... É uma consequência dessa fé. Falar que tem fé sem agir conforme aquilo que você crê. Texto. Sim, é contextual. Para poder dar essa perspectiva da palavra no que o texto diz. Tanto que ele botou 4 passagens ali que teve uma ênfase diferenciada com as palavras usadas num só versículo. O mesmo capítulo, mesmo versículo, tem ênfase diferente conforme em Romanos é o justo, em Gálatas é o viver, em Hebreus é pela fé, a expressão pela fé, que ele vai repetir no 11 direto. Pastor Eliseu, talvez a dúvida do Sepúlveda tenha a ver com o uso da palavra e essa diversidade de possibilidades, que eu creio que também pode ser de acordo com o contexto dali do... Como até o Ivan falou, eu não posso falar que tenho fé e não agir conforme aquilo que eu falo. Então, o que me faz a fidelidade é a concordância ou a conformidade com aquilo que eu creio. Eu tenho que agir, eu não posso falar assim, eu sou crente, mas eu não oro, eu não jejuo, eu não leio a Bíblia, então eu não estou em conformidade com aquilo que eu professo. Essa é a ideia. Sim, na verdade, é muito mais. Quando a gente fala em fidelidade, diferença entre fidelidade e lealdade. Lealdade é o resultado de eu ser fiel todo dia. Eu sou fiel hoje, fiel amanhã, no final eu sou leal. Existe diferença em lealdade e fidelidade também. Sim. Então, sou fiel hoje, sou fiel amanhã. Não, mas são correlatos. São correlatos, mas não são sinônimos. É o que está falando. Quando eu falo em fidelidade, na mente do judeu, a ideia de fé é fidelidade. Eu só posso viver para aquilo que eu me comprometi, porque eles estavam dentro de um conceito de lei. É que quando Moisés diz assim, Deus é isso, 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 a lei é essa, é isso. Por isso viveremos e faremos. Aí joga o sangue da aliança sobre o povo. Ou seja, a confirmação que eles vão cumprir aquilo que eles se obrigaram a fazer, que era obedecer a lei de Moisés. É o que Tiago vai falar na questão da fé e obras. Quer dizer, eu falo, eu tenho fé. Eu tenho fé que Deus vai fazer isso. Mas nem eu ajo conforme aquilo que eu profiro como fé, não funciona no mundo de Deus. Por isso a questão de fé e fidelidade, fé e estabilidade. Por isso que a palavra mamon vem da mesma raiz, que é o verbo aman, crer ou ter estabilidade. Mamon é aquilo que eu coloco a minha fidelidade, a minha fé, a minha estabilidade, a minha confiança. Essa era a ideia que carregava todo um termo teológico no Novo Testamento. Mais um para atrapalhar. Fala, meu irmão. Atrapalhar não. Eu entendi, pastor. Inclusive com Ezequias. Tá vendo? Inclusive com o rei Ezequias. Quer o sermão? Eu tenho só uma dúvida sobre a vontade permissiva e absoluta de Deus. Porque o senhor falou aí, é um conjunto. Fidelidade, né? Sim. Ok. Mas no caso de Jesus, a parte humana dele ali na oração, ele falando, se for possível, passa de mim esse cálice. E ele era exemplo de fé. Porém, não foi possível, ele teve que
pagar o preço lá na cruz. Ele não foi livre da cruz. Ok. Quando Deus planeja a salvação, as pessoas divinas, a gente chama isso de trindade econômica, se manifestam para a salvação. Consequentemente, cada um dentro da trindade tem uma atuação no plano de salvação. Coube ao Filho a encarnação para resgate da humanidade, e porque o pecado é uma questão espiritual, no céu com o diabo, e humana na terra com Adão. Consequentemente, o mediador que traria o homem novamente a ter comunhão com Deus tinha que ter duas naturezas, que é o que nós chamamos de união hipostática na teologia. Cristo tem as duas naturezas, é Deus e homem. A não ser pelo fato de ele ocultar os atributos incomunicáveis, porque não tem como manifestar onisciência, onipotência, onipresença, estando num corpo limitado a tempo e espaço, e aí ele vai ser batizado com o Espírito Santo, vai receber a unção, como eu e você, para que por ele, eu e você, pudéssemos também receber o Espírito, também ter a transformação de corpo. Só que no jardim você tem a vontade humana. Não é a questão da morte em si apenas. Porque se você pegar lá a passagem da mesa, da ceia, ele parte o pão e dá graça. Mas ele dá graça porque ele está partindo o pão? Não. Ele dá graça porque ele está vendo a ressurreição. Então ele diz, passe de mim. Só que ele se submeteu na encarnação, ele se submeteu à autoridade dos pais, ele se submeteu à autoridade de ímpios e submete até a morte de cruz. Então, cabia ao Filho a completa submissão. Essa era a questão. Então, quando ele está ali, você sente a humanidade, mas é assim, não, seja feita a tua vontade. Então, aí ele vai e se entrega à vontade do Pai. Não, é normal. Ele demonstrou a humanidade, mas a minha humanidade tem que se submeter à vontade de Deus. Quando eu submeto a minha humanidade à vontade de Deus, a dele se torna real na minha vida. Ao contrário, não. Então, Jesus tem que se submeter ao último ponto. E a questão não é morrer apenas, porque Jesus não tinha pecado. Lógico, teologicamente, quem não peca não morre. Então, Jesus não podia morrer. Consequentemente, não tem pecado, não posso morrer. A morte é ineficaz, inócua a Jesus. Consequentemente, você vai entender que João vai dizer assim, eu entrego o meu espírito. Ou seja, eu me ofereço como sacrifício. E o sinal que o sacrifício é aceito é a ressurreição a partir do terceiro dia. Aí você entende um plano teológico para que eu, feita a imagem de Cristo, possa ressuscitar no corpo semelhante ao dele. Para que nós, como os filhos de Deus, pudéssemos ser resgatados. Então, existe toda uma dinâmica que a gente chama de trindade econômica. Trindade imanente é como Deus se manifesta na Bíblia, as três pessoas. Trindade econômica é como as três pessoas trabalham no plano de salvação. Tudo bem? Teologicamente, fui muito teológico, eu não gosto, não. Por causa do público, não que eu desmereça o público, mas a gente torna-se muito teológico nessas questões. E como a aula de domingo, você não deve ser tão teológico. A não ser que você explique. Então, pare um tempo para explicar. Vamos lá, então. Tiago 2,17, fé sem obras é morta. O justo, o justificado virá pela sua fé, pela sua fidelidade, pela sua firmeza moral, pela sua estabilidade de caráter e, acima de tudo, pela sua confiança para com Deus. Então, alguma dúvida? Vamos para o tópico 3, porque senão a hora vai embora. E vamos lá. Terceiro tópico, viu? Uma aula bem sucinta, bem prática. Abacuque vê a fé, ou a crença, ou a confiança, ou a estabilidade, ou a fidelidade em Deus como uma ação que se realiza. Então, viver por fé, ter uma mente que diz que crê, ou que tem fé, e um corpo que age diferente daquilo que professa, é a maior enganação que se pode pensar numa vida cristã. A intercessão do profeta, por que o profeta intercede por Judá? Ele aí vai orar. Então, a torre de vigia é nada mais nada menos que oração. Você tem dois oráculos, tem as visões, ele escreve as visões, e, consequentemente, Abacuque vai nos dar a resposta no 2, do 1 a 3. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei. Eu vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, torna bem legível sobre as tábuas, para que possa ler quem passar correndo. Porque a visão ainda para tempo determinado, até o fim não falhará, e não mentirá, não tardará. Espera-o, porque certamente virá, não tardará. A questão de Abacuque é uma questão teológica, porque foi dada a visão.
Quem recebe a visão é o profeta. Quem lê a visão deve compartilhá-la. Se você recebeu a visão e não compartilha, você está agindo como Abacuque só nas perguntas e não na resposta de Deus. Quando Abacuque ora, apesar de ver o caos na destruição de Judá, Abacuque está apenas demonstrando algo que chama-se esperança. Você tem esperança? Ih, Jesus, tem esperança aí, irmão? Esperança para com Deus é o quê? Fé. Esperar em Deus alguma coisa é ter fé que Deus possa resolver as minhas questões. Lembrando que no mundo de Deus, todo princípio espiritual está atrelado a um atributo divino. Legal isso, né? Nunca vou pensar? Vou dar um exemplo. Quando eu oferto, além de cumprir princípios espirituais, estou dizendo, Deus, tu podes resolver meu problema. Porque a oferta, além da honra, da semente, está atrelada ao atributo da onipotência. Deus pode. E o contrário também é verdade. Quando eu não quero fazer algo, Deus não pode fazer nada por mim. São coisas no mundo espiritual. É o que? Princípios que estão atrelados ou agregados aos atributos de Deus. Nada está solto, tudo está de alguma maneira presa. Esperança para com Deus, fé. Esperança para no agir de Deus. O que seria? Confiança pela fé. É que Paulo vai falar em 2 Coríntios 5:7. Ando por fé e não por vista. Não pelo que vejo, mas pelo aquilo que Deus pode fazer por mim. Esperança comigo mesmo. O que é quando eu tenho esperança comigo mesmo? Estabilidade. Não. Eu creio. Deus vai fazer. Essa minha fé não pode estar apenas no abstrato. Está em Deus como esperança. Está em Deus, para com Deus, pela fidelidade e confiança que Ele vai agir, e comigo pela estabilidade. As pessoas oram, dizem que tem fé e daqui a pouco está duvidando. Ora, diz que tem fé e não age em conformidade com aquilo que expressou na fé. E Deus prometeu o que ia fazer. Aqui está cheio de conta. Mas confia ou não confia, gente? Não há meio termo. Ou você confia em Deus e deixa Deus agir do jeito dele, ou você não confia em Deus. E você vai agir. Então, acho que Abacuque, ele resume essa ideia. E aí ele começa a falar dos ais. Os 5 ais sobre a Babilônia. O ai é uma expressão de dor, de lamento. Mas eu aprendi uma coisa com Abacuque. Só diz ai quem não tem fé. Vou beber uma água. Vou beber uma água. Só tem ai quem é soberbo. Só tem ai quem não confia. Se você confiar em Deus e viver pela fé, certamente Deus te dará uma resposta. Talvez não seja a resposta que você queira, porque Abacuque também recebeu uma resposta que ele não queria ouvir. Mas o importante de Abacuque é o final. Que apesar do caos e da destruição, ele vai manter a fé dizendo, não, Deus vai fazer alguma coisa. Mesmo que ele não entendesse plenamente. A forma como você encara os problemas, como você vê Deus, as adversidades, a sua ótica, a minha ótica, é o que vai determinar como vamos reagir às circunstâncias da vida. Reaja por fé e não por vista. Abacuque 3:2, aí ele começa a falar sobre essa questão. Contentamento do profeta. Então ele vai se contentar. E como Abacuque se contenta, 3:2 dá a resposta, abre aí Abacuque 3:2. Ouvi, Senhor, a tua palavra, ou seja, a resposta. E temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira contra quem? Judá. O que ele vai pedir? Lembra-te da misericórdia. O segredo de Abacuque está nele. A resposta de Abacuque encontra-se nele. Ouvir. A fé vem pelo? Gente, pelo amor de Deus. Se Abacuque ouviu, Deus vai acontecer. Está ouvindo? Vai acontecer. Não se preocupa, não. Deus cuidou de Judá e de Israel até hoje. Pode ver que Israel voltou como nação. Israel continua nos planos de Deus. Apesar do remanescente viver, como diz Paulo, pela eleição da graça e não pelas obras de uma lei, porque pela lei ninguém seria justificado. Lembrando que a lei só me condenava. Você é pecador. Você é pecador. Sacrifica, sacrifica, sacrifica. Todo judeu deveria perceber que a lei era impotente. Porque
Porque se não fosse, ou se fosse potente, não teria um sistema sacrificial. Havendo um sistema sacrificial, alguma coisa estava pendente. Por isso que Hebreus vai dizer, sem sangue, não há remissão de pecados. Jesus morre para que nossos pecados, por uma vez por todas, fosse remido e completamente desfeito a inimizade com Deus. Ouvir, está ouvindo, irmão? Está difícil aí. Temir. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que faltou ajudar? Temer a Deus. Vai ter outro povo. É Baal, é não sei mais quem, é deuses estranhos. Quem você serve? Quem você serve, quem você coloca em prioridade, torna-se o seu Deus. Jesus disse, aquele que ama mais o Pai do que a mim não é digno de mim. Quem você prioriza, torna-se o seu Deus. Deus não quer nada mais, nada menos que ser o primeiro. Se não for o primeiro, nem o último ele vai ser na sua vida. Temor do Senhor. Judá não temeu. Estava com a lei, tinha aliança, tinha os milagres, tinha tudo e perdeu. Lamento. Não sou antissemita, mas lamento. Deus tem um negócio diferente, né? Deus tem um... Aí Paulo vai falar que a queda deles é a grandeza do mundo. Porque, na verdade, não sou universalista e sou contra o universalismo. O fato de Jesus morrer por todos não implica que todos serão salvos. Então, um erro da doutrina da reconciliação faz com que as pessoas acreditem que o universalismo é, no final, todo mundo será salvo de qualquer maneira. Existe a universalidade do pecado, todos pecaram. A universalidade é uma coisa, o universalismo é outra completamente diferente. Jesus morreu e o seu sacrifício é perfeito e efetivo. Mas isso só funciona pelo livre-arbítrio, quando eu digo eu creio. Aí o que ele fez é imputado pela fé a mim. Ou seja, a justiça de Cristo vem para mim pela fé. Logo, eu sou feito justo como não tivesse pecado na vida. Então, aí ele vai pedir, o que ele vai pedir para Deus? Avivamento. Aviva a tua obra. Não deixe Judá ficar assim na idolatria. Traz um avivamento. Usa de misericórdia. E é a temática de Jeremias. Vai para lá, casa, trabalhe, compre, prospere, ore pela paz, faça acontecer lá. Deus está com vocês lá no exílio. O exílio é para tirar essa idolatria. Quando ele volta do exílio, aí tem outro problema, né? A gente chama de período do segundo templo. O período do segundo templo corresponde de 539 até 70, que é a destruição de Jerusalém do templo. Então eles vão trocar o profetismo, que você fecha com o profetismo, pelo legalismo. E aí volta no mesmo problema. E aí rejeitam o seu Messias. Então, não substitua o profetismo de Deus pelo seu próprio legalismo. Então, aí ele vai dizer, aviva, Senhor. Não existe avivamento. Uma vez fui entrevistado num canal sobre isso. Me perguntaram sobre avivamento. Pastor, cadê o avivamento que falaram em 1980? Falei, vai acontecer. Todo avivamento na história vem depois de grandes crises. Vivemos uma crise, Deus vai trazer avivamento pela palavra. Não existe avivamento sem conversão de almas. Não existe avivamento sem discipulado. Não existe avivamento sem mudança de caráter. As pessoas querem avivamento ou querem movimento? Então, as pessoas querem movimento, não querem avivamento. Aí Abacu vai dizer, aviva a tua obra. Pela palavra, Deus vai nos avivar. E a temática de Abacuque 2, 14 e 15. O que está escrito em Abacuque 2, 14 e 15? Vou abrir aqui, que eu tenho um tempinho, e eu já vou partir para o final da nossa aula. Achou aí? Quer ler? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como avivamento é encher-se de conhecimento de Deus. Você conhece a Deus? Tem certeza? Então é pouco. Porque o profeta diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que você conhece de Deus é pouco. O que Deus pode se mostrar a você e se revelar a você é muito mais do que isso. Nem no céu vamos conhecer a plenitude de Deus, vendo um corpo glorificado. A cada dia conhecer um pouco mais de Deus. Ele vai dizer assim, o avivamento será porque toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. Hoje, podemos ver isso. A difusão do Evangelho, o conhecimento de Deus. Ele vai dizer assim, notifica, faz uma notificação, faz notória a tua obra, como a terra se enche do conhecimento de Deus.
Abacuque dá a resposta. Fé. A fé que traz o Espírito Santo. João 6,45. E serão ensinados por Deus. Como diz os profetas. Jesus disse. Serão ensinados por Deus. Está na dúvida? Ore. O Espírito Santo te ajuda a entender e tirar as suas dúvidas. E ele vai fechar com lembra-te da misericórdia. Ou seja, visita Judá com misericórdia. E foi. Então, acho que o capítulo 3 de Abacuque, ele fecha com uma frase. Se eu pudesse fazer uma síntese, fazer uma análise sintética. Aconteça o que acontecer, eu vou louvar a Deus. Aconteça o que acontecer na minha vida, eu terei fé, porque sei que a última resposta é de Deus. Considerações finais. Alguém tem alguma dúvida? Pode fazer aí. Fala no microfone, por favor. Capítulo 1 de Abacuque, caos. Capítulo 2 de Abacuque, ore. Capítulo 3, louve e viva pela fé. São as sínteses. Fala, irmão. No 3:17, o produto da oliveira minta. Sim. Quando que o produto da oliveira minta? Queria saber por Na verdade, que quando a oliveira... É oliveira isso mesmo? Não produz. Quando a colheita é incerta, Deus é certo. Quando tudo diz que está ruim, Deus pode fazer alguma coisa especial. Ele vai dizer, vou abrir aqui no 3, acho que eu já tenho até aqui no meu esboço, meu singelo esboço de 4 páginas. Porquanto ainda que a figueira, símbolo de nacionalidade. Natanael, eu te vi debaixo da... De quê, gente? Você não é Bíblia não, João? Pô? Figueira, pô. Hã? É o símbolo de Israel. Interessante, né? Tem algumas árvores que são metafóricas. Jeremias 1,12. O que você vê, Jeremias? Nas vestes. O que você vê, Jeremias? Amendoeira. Mas por que ele vê amendoeira? Não tem lógica. Então ele vê choque. É um jogo de palavras. Porque choque significa a vara vigilante, ou seja, a primeira árvore a florescer era a amendoeira. Ou seja, vai acontecer rapidamente. Então, você às vezes, quando você tem acesso ao hebraico, você começa a perceber como é que Deus trabalha. Tradução é uma coisa, exegese é outra. Só queria lembrar isso, tá? Tradução é uma coisa, exegese é outra. Então, ainda que a figueira não floresça, símbolo de nacionalismo, videira, haja fruto na vide, privilégios espirituais. Eu sou a videira verdadeira, são os privilégios espirituais. Vinho era símbolo de alegria. Sim ou não? Sim. Aí Jesus disse, eu tenho a verdadeira alegria. O mundo produz uma alegria, mas eu tenho a verdadeira, porque eu sou a videira verdadeira. A plenitude de uma alegria. Oliveira minta, unção. Fala da unção, fala de ministério. Todo ministério era ungido. Reis, sacerdotes, profetas. E os campos não produzem mantimento. Fome. Ovelha. Desculpa que saiu aqui, que o celular está me dando nervoso. Deixa eu voltar aqui. Não imprimir, né? Fazer o quê? Ovelhas sejam roubadas, arrebatadas. E os currais não exijam vacas. Ou seja, nada que produza alguma coisa. Salomão vai dizer, o curral está limpo, não tem vaca. Mas tem vaca, tem prosperidade. Então, se toda forma de prosperidade viesse a acabar, ele vai dizer, todavia, por mais que as coisas ruins e o caos venham a acontecer, eu me alegrarei no Deus, no Senhor. Exultarei o Deus da minha salvação. Sim, Deus pode prover. Ele vai dizer assim ainda, o Senhor é minha força. E fará meus pés como das servas. Interessante que ele fala no 2,4 do soberbo. Mas quando chega aqui no 19, do 3,19, me faz caminhar nas alturas. Se Deus te elevar, é Ele. Você não. Quando você se autoeleva, você torna-se soberbo. Quando Deus te honra, é outra coisa. Mas mantenha a sua fidelidade, a sua fé, porque Deus pode. Não importa o que aconteça com você, as perdas podem ser inevitáveis.
Mas jamais perca a fé. Não diga até quando, mas diga ainda que. Porque você diz até quando, você questiona Deus, mas você diz ainda que não aconteça, eu vou adorar a Deus. Ainda que eu não veja, eu vou manter a fé. Não diga até quando, mas diga ainda que. Mantenha as virtudes. E feche com Abacuque. Adore a Deus. Pode falar. Dentro desse contexto, para nós observarmos a diferença de Abacuque no começo de Abacuque, né? Aquele Abacuque está questionando a Deus, vendo as coisas circunstanciais, e no final de Abacuque, como o senhor mesmo falou, que totalmente diferente. O Senhor me faz caminhar nas minhas alturas. Altaneiramente. Olha a visão de Abacuque. Ele está num padrão elevado, ele está vendo além das circunstâncias. Nada do que ele possa ver de sua forma física e natural faz diferença alguma para ele. Paulo responde. Porque ele vive pela fé. Paulo responde. Oh, de glória. Fé em fé. Deus abençoe. Amém. Até a próxima aula.